a figura paterna vem ganhando um espaço significativo e passando por diversas mudanças. E trazendo também aí uma nova construção e desmistificando que a ideia de cuidar, de amar, é exclusiva da mãe. Então, os pais estão cada vez mais ativos no processo de desenvolvimento, de criação dos seus filhos. A prova disso é o nosso convidado de hoje, para poder falar um pouquinho do nosso projeto, o Pais Revolucionários. Então, quem veio falar aqui sobre a paternidade participativa, a importância dos pais serem mais afetivos, mais ativos na educação dos seus filhos, é esse casal maravilhoso, o Nel Santana e a Carol Santana, que são os pais aí do Guilherme, do Adam, da Eva e da Ana, que é minha xará. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. Estou muito feliz. Um grande abraço também para os pais instruídos e também aos pais revolucionários, né? Como o lema da nossa família é a família tem que ficar sempre junta, né? A gente sempre fala isso para nossas crianças sempre falam isso. Estamos aqui junto também, né? Carol. Maravilha. E hoje foi um momento raro da gente ficar sem os nossos bebês, nossos filhos, né? Então ficaram com a avó. Mas a gente tá junto, mesmo aqui a gente tá junto. Claro. Maravilha. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz com essa conversa que é tão importante hoje, Com certeza. né? Muito bom tê-los aqui conosco. Obrigada, né, por aceitar o nosso convite. E, Carol, é muito bacana. Eu estava comentando com o Vinícius, coisas dos bastidores, mas que vale a pena. Digo, vamos trazer aqui uma figura paterna no nosso bate-papo, mas é muito importante quando o casal vem juntos, porque não só fortifica e fortalece, de fato, a família, né? Que juntos somos mais fortes. Então, muito obrigada. Com certeza. Então, eu tenho completa certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Trazer paz aqui conecta muito, né, com o nosso público, e eu tenho certeza que cada um deles, né, vai sair daqui hoje, né, com alguns insights, né, compartilhamento. Então vai ser um prazer que vocês compartilhem um pouquinho da história de vocês. E já começando, eu queria fazer uma pergunta para você, Nel. Pode mandar. Quando chegou aquela notícia, né, Carol passou para você aquela notícia, né, Nel, você vai ser papai. Nossa. E aí, como é que foi essa sensação? E o que mudou na sua vida desde então? Legal, essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, eu já tinha sido preparado como pai um pouco antes, né? Com o meu filho de criação, Guilherme, né? Gui, eu sei que você está me assistindo, um grande abraço, te amo. E eu já vinha fazendo essa preparação, né? Ao longo dos anos como pai. Quando a gente, na verdade não foi uma notícia sem querer, né? Não foi, a gente planejou, né, ter filhos, a gente busca muito planejamento nisso tudo. E aquela coisa, né? Sempre ficam assim, deixa para mais tarde, espere aí, né? Melhorar isso, melhorar aquilo, e aí vai passando o tempo e você nunca tem filho. Chegou um dia que eu me retei, né, falando bem no baianês, me retei e falei, eu tô pronto, tô pronto para ser pai, na hora que você quiser, você venha. Aí, foi assim mesmo, né, a gente no carro conversando, eu falei assim com ela. Você tinha quantos anos nessa época? Acho que 32, que a gente teve filho eu tava com 33, né. E aí eu falei, não, aí pronto, ela se decidiu, falou, não, então vamos ter. E aí a gente teve nosso primeiro filho. Quando chegou a notícia, né, a gente estava já esperando, né, mas ela passou meio mal ali, os colegas de trabalho foram socorrer, foi pro médico, e aí, como foi lá, você até falou dessa história hoje. Isso, aí recebemos a notícia juntos, né, tão unidos que até a notícia eu descobri que estava grávida junto com ele, lá que na bacana. emergência. Não deu pra fazer aquela surpresinha. O chá revelação. Não, nem tinha na época. Mas assim, ele sempre foi muito participativo mesmo, né? Muito interessado em aprender, em buscar informação, porque assim, a questão da paternidade, ela não é só, né, dar um nome, não é só você preparar um quarto, né? O que as pessoas focam mais hoje, né? Eu vou o quartinho dos sonhos, o bebê dos sonhos, mas e a educação dos sonhos, né? Como eu vou educar esse filho, né? Viemos de criações diferentes, famílias diferentes, realidades diferentes, só que no inconsciente de cada um tá ali, não, vou fazer isso que deu certo na minha criação, aí eu vou tirar isso porque não deu certo, só que não se comunicam
E aí acaba que começa os conflitos. Sim. Sim. Né, na educação da criança. Então é muito importante esse diálogo, essa preparação antes. Perfeito. E a gente buscou isso, né? E quando ela ficou grávida, a gente começou a se preparar logo, né? O curso de preparação para a chegada Do bebê. do bebê, a gente fez antes de Eu engravidar? grávida, a gente já fez um curso de preparação para chegar Já estava grávida, não foi? Já estava Olha Tava só. grávida. O planejamento, ele tá sempre incluso na vida dessa família. É, claro. Sim, claro. Aí a gente já fez um curso, né? Preparação para a chegada do bebê. A gente também procurou os cursos que existiam nas maternidades. Eu fiz Sim. um junto com ela Sim. fez. Você fez um outro? Fiz um na maternidade onde as crianças E aí Sim. na maternidade era bem bacana lá, né? Foi no hospital, até no Hospital Aliança aqui. E só para avisar as pessoas, muitas dessas maternidades oferecem cursos gratuitos, né? A gente fez no Aliança e lá, né? Ensino tudo, desde as coisas básicas, cuidado básico com o bebê. Me botaram até um sutiã com uns seios assim, pegar o bebê no colo, pra, né, sentir aquela coisa que a mãe sente, mas é aquela coisa, o pai também, né? Tá aqui no colo, mas tá com a mamadeira, né? Também tá se preparando. Isso Então é ele se preparou importante. muito, se preparou muito pra chegada do nosso É bebê. muito né? interessante, né, o que você traz. Inclusive, obrigada pela dica, porque muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, que estão passando por esse processo, né? Estão aí esperando um bebê e não sabem, mãe, pai de primeira viagem, como é que vai cuidar, como é que vai ser a educação, como é que vai dar um banho, se o bebê ficar dodói, quais são os primeiros, né, socorros, enfim. Então, a importância desses cursos, obrigada, porque a gente está aqui com vários pais nos assistindo, para já se preparando. E quem não é ainda, já se prepara sabendo que tem maternidades que dão esse curso. Então, foi inclusive, eu tô aqui curiosa, tá? Porque me surgiu uma pergunta, Carol, vou perguntar para você. A partir desse curso, né, dessa preparação do Nel, diz assim, tô pronto para ter filho, qual é a importância, assim, dentro da sua experiência, você como mãe, como mulher, dos pais estarem acompanhando o desenvolvimento do bebê, ou seja, desde o ventre materno? Porque muitas vezes a gente vê pais que acompanham depois que a criança nasce. Mas desde o ventre materno, qual a importância do acompanhamento aí dessa figura paterna, do marido nesse processo? É extremamente importante, porque o pai, ele vem de fora para dentro, né? A gente tá ali com o bebê na barriga, tá sentindo, tá vivenciando, tá vendo as mudanças, mas o pai, se ele não se aproxima, se ele não chega, ele não vai estar incluso ali naquele momento. Então, ele sempre buscou informação, ele sempre buscou entender, compreender o momento, as oscilações hormonais, né? Então, tá preocupado, você tá bem, né? Como é que você tá se sentindo hoje? Então, isso é muito importante, extremamente importante. E, assim, é interessante que o bebê, né, um dos primeiros sentidos dele é a audição. Sim. Então, ele vai reconhecer ali a voz do pai, Sim. ele vai reconhecer a voz da mãe. Então, esse vínculo vai sendo iniciado ali se o pai se aproxima, né? Perfeito. Eu lembro inclusive que eu cantava pros meninos na barriga e eu percebia que quando eles nasceram, ouviram minha voz, a cabecinha já virava na minha direção. Ou seja, eu estava reconhecendo, assim eu espero, né? Que eles estavam reconhecendo minha voz. Né? Com certeza. Mas eu acredito que sim, eu acredito que a criança já reconhece, né? Quando sai da barriga, já reconhece a voz do pai, né? Além Da do mãe. curso, né, que vocês fizeram, teve mais algo que vocês buscaram fazer nesse período de adaptação, né? Vocês receberam a notícia de que vocês iriam ser pais, então como é que foi esse processo? Tanto quando está na barriga gerada, como também no processo, que quando nasce vai surgir, né, desafios, vão surgir experiências que o treinamento não vai ensinar, é a vivência do dia a dia. É uma coisa que eu me orgulho, né? Eu vou ser sincero, né? Não tem pra que ter muita Tem que ser orgulhoso modéstia, né? mesmo. Muita modéstia, porque assim, logo quando a Ada nasceu, a gente queria que fosse um parto normal, até porque a recuperação da mãe é mais rápida. Uhum. E ele nasceu, por forças maiores, ele foi cesárea. E a mulher, quando ela tem um parto cesáreo, ela fica um pouco mais debilitada. Então, no primeiro momento ali, eu falei, não, eu quero participar em tudo aqui para dar o melhor conforto possível para ela. Então, ou seja, na maternidade eu já cheguei para a enfermeira, ela foi dar o banho, eu falei, não, me ensine aí, eu quero aprender. A enfermeira dá o primeiro banho, mas eu já fui lá, já dei o segundo banho, já aprendi lá com ela e tal,
Já fomos pra casa, eu já dava banho, cuidava do coto umbilical, né? Cuidava das coisas todas. Na hora que ela acordava, né, pra dormir, eu via que ela tava com sono, né? E eu falava, pai, eu não posso deixar o bebê no colo dela ali, se ela dormir, aquele bebê capotar. Então eu acordava, ficava lá com os olhos pregados, né? De madrugada, De aquele madrugada, choro, né? às vezes o cara não quer ter esse sacrifício. Eu acho que o pai tem que sacrificar, né? Sim. O pessoal fala muito assim sobre a romantização da maternidade. Mas o romantismo, ser romântico é sofrer, né? Sim. Então, eu estava disposto a sofrer ali, né? Eu estava disposto a ser um romântico, né? Sofrer ali pela minha esposa, pelo meu Junto filho, com estar ele. junto, né? Nas madrugadas tá acordado, entendeu? Perder a madrugada para poder estar Faz junto com a parte, né? família. E é interessante que, assim, muitas pessoas falam assim, olha, durma, aproveita para dormir, né? Não tem. A gente tem que se preparar, digamos, para o pior, né? Então, a gente sempre buscou informação, até mesmo, como é que a gente faz uma criança dormir, né? Como é que a gente faz? Então... Foi essa, você perguntou das preparações, essa sim, foi uma importante pra gente. Muito importante, por quê? E dormir é importante. Dormir é importante, isso afeta a vida do Sim. casal. Sim, com certeza. Então a gente buscou cursos, livros, nós lemos 2 livros muito importantes para a questão da rotina do sono do bebê. Nós aplicamos, fomos ali Caxias, né, para aplicar, sofremos para aplicar, né, porque paga um preço Sim. para aplicar, mas nós colhemos os frutos, né, que foi todos os nossos filhos, independente, prematuro, independente de menino, de menina, né, de mais magrinho, mais gordinho, todos dormiam a noite toda a partir dos 4 meses. Isso. Que maravilha. Até pra isso tem O método. A gente sonho- gosta o muito de sonho dos método. pais, né? Sonho dos A pais. gente Tem gosta de né? método. Muitas mães falam assim, gente, aproveitem para dormir, como você comentou, porque depois que a criança nasce, você vai saber o que é sono com 4, 5 anos de idade. Gente, como é isso? Eu amo dormir, gente. Mas se vocês lembrarem aí ao longo do nosso bate-papo dos livros, quiserem compartilhar para que outras mamães, né, possam estar lendo e também tendo essa oportunidade de desfrutar, né, do sono, porque de fato uma boa noite de sono, ela com certeza vai afetar não só o casal, mas o próprio bebê. Né? Se você tem problemas para dormir, problemas com o sono, vai estar envolvendo também a questão do crescimento, desenvolvimento até cognitivo da Sim. criança. Você Muito chegou a falar o bacana. nome do livro? Não. Fale, pode falar. Eu lembro o nome do livro. Sim. 12 horas de sono com 12 semanas de vida. Exatamente. E tem o Nana Neném. Esse é mais fácil de gravar, apesar gravar. de eu gostar mais do primeiro livro. A gente vai colocar 12 horas De sono sim, com 12 semanas de vida. E o Nana- outro é o Nana Nana Neném. Neném. Então, pais que estão aí conectados, né? Já anota, né? Eu sei que nosso público ele gosta muito de referência, gosta muito de livros, então fica aí essas 2 indicações para quem está no processo aí, tendo ou está no primeiro filho, ou no segundo filho, ou então, se você ainda não é pai, está aqui nos acompanhando, sabe que essa hora vai chegar, fica aí a indicação para vocês. Maravilha. É muito interessante aqui no nosso bate-papo que já deu para perceber a importância, de fato, da figura paterna no desenvolvimento da criança, né? Da família, na participação mesmo desse universo familiar que é imprescindível para as nossas vidas, é a nossa base. Mas, assim, vocês falaram muito, eu até perguntei para Carol sobre a importância do pai acompanhar o bebê desde o ventre, mas e o depois, né? Tem muita diferença, vocês que têm aí, né, 4 filhos, o primeiro é cheio de cuidados, porque é o primeiro filho, mãe, pai de primeira viagem, mas aí os que vieram pós, a Ana, que é a caçula, e aí, qual a importância, né, do pai estar ali junto? Teve muita diferença, muitos aprendizados, cada um de um jeito diferente. Conta aí como é que foi essa experiência. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque quando nasce o primeiro, você só tem a preocupação com aquele. Mas quando vem o segundo, né? Você já tem um novo desafio, porque Divide você a tem que atenção. cuidar do primeiro e ainda tem todo o desafio do segundo filho que vem atrás. Então, assim, a gente teve que reaprender, né? A ser pai. Agora não de filho, mas de 2 filhos, né? Então isso foi desafiador, né? A questão de estar dando... A gente deu até uma diferença pequena entre os 2 primeiros, né? Adam e Eva têm a diferença de 2 anos e 3 meses. Né? Ana que teve um espaço maior, né? De 4 anos, né? Isso. 4 anos, a diferença. Mas aí teve um pouquinho de ciúme do primeiro, né? Adam ficou um pouco enciumado. Você percebe os sinais, né, da criança,
que chegou a outra E aí, ali. como é que foi feito para poder lidar com isso? Você tem lembrança? O Você lembra? interessante é conhecimento, né? O que acontece? O conhecimento, né, você fica mais seguro. Então, o que acontece? Por a gente ter se preparado, né, nós nos preparamos, então a gente estava mais seguro até no primeiro. Então, às vezes Muito vinham, bom. né, opiniões, muita coisa. A gente, não, calma, a gente vai dar conta, calma. Não tem problema, a gente vai dar certo. Então, isso trouxe um pouco de segurança pra gente, né? E aí, com o segundo, né, você começa a ver temperamento diferente, né? É um menino, uma menina, né, um bebê. Aí você acha que o maior já é grandinho. Mas quando você volta no tempo, gente, eu tava com 2 bebês em casa, né? Então, preparação, sempre, sempre. Né? Então, assim, em vez da gente ficar no celular ali, né? Ai, tô Maravilha, cansada, Carol. vou dar um relax na minha mente. Vai ler um livro, vai se preparar, Perfeito. vai assistir vai ouvir um podcast, vai assistir um vídeo importante para você, para se desenvolver, para você saber lidar, né? Hoje a gente está nesse mundo de muitas opiniões, muita coisa superficial, mas Sim. se aprofunda. Então isso vai te dar suavidade, eu acho, no processo. É muito importante isso. A divisão das tarefas Bacana. também é importante, Isso. né? Pra lidar com essa situação. Né? De estar Vendo dando que suporte cada ao um dando vai suporte ao fazer. outro. Apesar de que, assim, na nossa história, houveram desafios, né? Assim como qualquer família, né? Ela, com 4 meses, tinha que voltar ao trabalho. Felizmente, aqui no Brasil é assim, né? Muito rápido. A mãe é retirada do seu Nossa. filho muito cedo. Eu acho muito cedo também. Eu, graças a Deus, né, e por conta do nosso planejamento, eu sempre busquei trabalhar de forma que eu pudesse ter tempo para minha Participar família. da criação. Exatamente. Então, mantive o meu negócio na área de fotografia ali. Tive outras oportunidades, mas preferi não ingressar em outras áreas para que eu pudesse ter o tempo necessário com as crianças, né? Ela trabalhava fora, então com 4 meses, né, volta aqui pro trabalho, né, e tal. Rotina. E eu tive que ficar ali, né, com eles a maior parte do tempo, né. E eu acho que isso é a realidade, talvez seja a realidade de muitas famílias também, né. Algumas famílias, o pai e a mãe tem que ir embora, Sim. né, deixa com alguém, ou com a babá, ou Na creche. ou na creche, ou com os avós. Né. Não era o que eu queria, não era o meu ideal de criação para os meus filhos, então eu queria ficar. Apesar dela ter o compromisso do trabalho, teve que sair. Depois veio o segundo filho, né, que foi Eva. E aí eu percebi que a coisa realmente começou a ficar A sobrecarregada demanda para maior. mim. Exato, porque... Né, Não é mais um. Eu vou dizer assim, né? Eu tinha que trabalhar em casa, né, de qualquer forma, mas eu tinha que também dar atenção às 2 crianças, 2 bebês em casa, Sim. né? A partir de 4 meses ela teve que voltar aos compromissos dela, ao trabalho dela, né? Trabalhava fora. E a gente também acabou morando em um lugar um pouco distante do trabalho, então ela gastava muito tempo para ir para o trabalho, para voltar. Saía de casa, as crianças ainda estavam dormindo, voltava, eu já estava botando as crianças para dormir. Então, para mim, particularmente como pai, né, é desafiador. Sim. Né? O pessoal diz assim, não tem diferença de homem e mulher, mas tem sim, né? Para o homem assumir certos papéis, né, que são majoritariamente femininos, não é à toa, né? Um pai que passou pelo que eu passei sabe como isso é difícil para o homem. Eu acho que, sei lá, Deus fez a gente diferente por algum motivo, né? Traz uma bagagem de estresse muito grande para o homem, né? Tem que trabalhar em casa, cuidar das crianças, até às vezes fazer comida, né? Ela Olha só. fazia comida e deixava lá também, mas às vezes eu tinha que me virar, né? Faz parte. Eu pedi ajuda à minha mãe, né, tal, à sogra, tal, alguém que possa ajudar de vez em quando. Então, esse foi um período assim bem desafiador, até que chegou um momento que eu falei assim, olha, eu acho que a gente pode dar um passo a mais na criação dos nossos filhos, né? É claro que não foi bem assim uma conversa, eu fui seduzindo ela, né? Como é que eu fui seduzindo? Eu pegava, a gente mora perto Tinha uma da praia. estratégia por Tinha, trás. Sim. Eu ia pra praia, a gente mora perto da praia, eu pegava, botava as crianças na bicicleta, né? Ia pra praia de bicicleta, tal, botava um no fundo, outro na frente, tirava foto, estamos aqui na praia, dá tchau pra mamãe, tchau mamãe não tá aqui. Ó mamãe, isso que é vida, a gente tá aqui ó, na praia, você tá aí trabalhando, onde você tá perdendo. Cada um usa as armas que tem. Pois é. Aí seduzindo ela, né? Até que um dia eu falei assim, ó amor, se você quiser, né, eu dou um jeito de
você deixa o trabalho. Eu sei que isso aperta muito a parte financeira, né? Quando a gente pensa em ter filho, a primeira coisa que as pessoas colocam, a primeira dificuldade é dinheiro. O financeiro. Né? Financeiro, né? Pô, eu não tenho condições de ter um filho, não tenho condições de ter 2 filhos, um já é muito caro. Eu falei, olha, se você realmente quiser isso, abre mão do trabalho, vem para casa, a gente vai estar em família, né? Como é o lema da nossa família, a família tem que estar sempre junto. Muito bom. E eu vou me virar. Entendeu? Eu vou me virar aí para conseguir me desdobrar em 2, pagar as contas e a gente poder estar junto realmente e você vir participar. Até porque isso diminuiu muito essa carga, né, em cima de mim, de ter que trabalhar e ter que cuidar de todo mundo, né, das crianças todas. Então ela vindo para casa, isso foi maravilhoso, né? E a gente pôde realmente dividir melhor essas atribuições, papéis, né? os papéis dentro da família, né? Perfeito. E a palavra-chave, novamente, é planejamento, preparação. Então, não foi da noite pro dia, como ele falou. E até a preparação financeira, né? A gente teve que se organizar, abrir mão de muitas coisas, que eu acho que, assim, uma da dificuldade dos pais hoje é abrir mão. Sim. Então, a gente quer tudo. A gente quer o melhor carro, a gente quer a melhor escola, a gente quer tudo do melhor, mas a gente vai abrir mão do tempo. Entendeu? Então, assim, que é a mercadoria mais rara, que não vai voltar. Com certeza. São escolhas, e ter né? tempo de qualidade é imprescindível, é fundamental. Eu acredito, só fazendo uma consideração, Carol, porque a gente está aqui, o chat está bombando, tá? O casal, Maria Júlia diz o seguinte, o casal está de parabéns pelo planejamento. Você estava falando de planejamento, então a gente tem todo o tempo, olha, planejamento é de fato aí algo muito latente nessa família. E como ajudou para a chegada dos meninos, né? Para esse processo de acompanhar o desenvolvimento deles. E outra coisa que é muito interessante, falando aqui a mesma pessoa, a Maria Júlia falou o seguinte, a maioria é mãe solo. Então a gente, vendo aqui a história de vocês, é nítido a participação do Nel. Essa compreensão, essa parceria, em todo tempo há uma parceria entre vocês. Então, o fato dele vivenciar esse processo dos meninos e até usar das estratégias é muito interessante porque ele traz a perspectiva, o lado dele como pai e a importância, como você falou, da gente escolher. E aí, vocês que estão nos assistindo, né? Quais são as prioridades? O que é mais importante? O que é que você vai abrir mão? Então, é muito bom quando a gente traz famílias aqui que traz a sua experiência e mostra, é possível. E pegando sabe? esse gancho da paternidade, né? Eu queria saber de você já falou dos grandes desafios, né, que todo pai que está nos ouvindo sabe, né, no dia a dia que existe, mas o que mudou na sua vida desde o momento que você virou pai? Quais são os principais benefícios, né, que a paternidade te trouxe? Bom, o primeiro benefício é você ficar careca, né? Ficar careca, estressado, perdendo o cabelo. Brincadeira. Assim, é maravilhoso, né? É claro que tem todos os desafios, né? É uma aventura, né? Uma aventura que eu digo assim, né? Uma jornada, né? Uma jornada. E a gente tem que ir mudando tudo, né? Acho que o melhor benefício foi a mudança de mentalidade que eu adquiri, né? Eu estava até conversando com um amigo esses dias na academia, né? Ele fala assim, eu vou caminhar na orla agora 10 horas. Eu falo, cara, é sério mesmo? Eu falei, né? Não consigo entender. Eu falo assim, quando você for pai, eu falei pra ele, quando você for pai, muita coisa vai mudar. Porque hoje eu me preocupo muito com a minha vida, né? Minha saúde, minha integridade física, porque tem pessoas dependendo de mim, né? Meus filhos dependem de mim. Suas decisões, elas são pautadas, né, com exatamente. Então a maior mudança foi assim, a mudança de responsabilidade. Eu tive que amadurecer além daquilo que eu já vinha amadurecendo somente com a idade, né? Uhum. Para me tornar alguém responsável não só por mim agora, não só por mim e minha esposa, mas por mim e outras vidas, né? A gente, como um casal cristão, a gente costuma sempre dizer, né? Na verdade é uma coisa que eu disse, eu acho que ela absorveu isso de mim. Eu falo assim, esses filhos não são meus, são filhos de Deus que Ele me deu para criar. Eu tenho que devolver para eles, né? Da forma que Ele quer, ou seja, melhor do que Ele entregou, né? Me entregou zerado, eu tenho que entregar para Ele com perfeição, né? Como uma obra de arte. Administrar. Como mordomo, né? Eu tenho que ir ali, né, fazer o melhor na criação, desenvolvimento. Então, para mim, isso é o que me direciona, né? Em relação ao motivador. É cumprir esse propósito. Perfeito. Então, tudo que a gente faz em termos de desenvolvimento das crianças, seja intelectual, seja espiritual, seja emocional,
tudo é voltado para isso aí. Eu tenho que entregar os filhos de Deus de volta, né? Da forma que Deus quer que a gente entregue, né? Perfeito. Muito bacana. E o interessante é que é uma jornada de amadurecimento, né? Sim. Como ele estava falando. Porque ele amadureceu primeiro como marido. Sim. Né? Então a Que é gente importante no casou processo. jovem e ele foi amadurecendo, foi se tornando um marido melhor. E isso preparou ele para ser um bom pai. Né? Isso é maravilhoso. Quando a esposa fala, é melhor ainda. O interessante é que um olha pro outro assim, os olhares se encontram, é muito bacana a gente essa conexão. Olha só, a gente tem aqui pessoas que estão participando, assistindo e nos ouvindo de vários lugares do Brasil. De Caxias, ou melhor, de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, de Lajes, Santa Catarina, Belém do Pará. Temos aqui também o pessoal de Lauro de Freitas, Bahia, Espírito Santo, de Salvador. Muita gente aqui se identificando, dando boa noite, parabenizando o casal, inclusive também a temática desse episódio. Então, sejam todos bem-vindos, continuem com a gente que tem muita coisa para acontecer. E olha só, né, a gente estava aqui falando muito com você e a Carol sobre a sua participação, sobre Sim. essa parceria, sobre a figura paterna nesse processo de construção da família. É muito nítido que você é muito atuante. Mas quando o pai é ausente? E assim, essa pergunta é muito baseada na sua história, Sim. até mesmo com o projeto Pais Revolucionários. Sim. Quais são as consequências quando a criança tem um pai ausente? E principalmente psicológicas. Sim. É interessante nessa pergunta, né? Que me lembra daquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Não sei se vocês assistiram. Sim. Onde o cara vai pro show do milhão, né? Responder as Sim. perguntas. E ele acerta todas as perguntas porque a vida dele preparou ele para aquelas respostas, né? Então, as respostas, as perguntas eram coincidências com a trajetória de vida dele. Então, e essa pergunta eu acho que tem muito a ver com minha trajetória, né? Desde lá, meu primeiro filho de criação, né, que é Gui. Por quê? E eu e ele, a gente conversa muito abertamente sobre isso também, né? Eu namorei a mãe dele, então criei ele ali desde bebezinho, né? O pai dele, no início, o pai biológico dele ainda estava presente, mas em certo momento ele viajou para São Paulo e daí perdeu o vínculo, né? Ele não procurava mais o menino, né? O menino também não tinha como procurar uma criança, mas eu preenchi aquela lacuna, né? Como pai. Que é muito importante. Exato. Então eu estava ali junto com ele, né? Como pai, eu fui educando, criando. Eu já sabia, inclusive, que existiam métodos para desenvolvimento, né, da criança, mas naquela época eu era um garoto, ainda estava com 19 anos, não levei à frente esse desenvolvimento. Mas mesmo assim eu sempre me preocupei com muita coisa, né? Ali, tá participando e tal. E mesmo depois que esse relacionamento terminou com a mãe dele, eu continuei mantendo um vínculo até hoje, né? Então hoje a gente se fala todo dia, a gente trabalha junto, né? Hoje ele já está adulto, né? Está fazendo faculdade. Então, o que acontece? Inclusive, numa das conversas, eu perguntei essa abertura para perguntar para ele, o que você pensa em relação à questão do seu pai? Então, no caso dele, ele disse que não sente nenhuma mágoa, nem falta e tudo mais, porque teve um outro pai preenchendo a figura paterna preenchendo essa lacuna, né? Esse espaço vazio que existia ali. A criança às vezes não consegue perceber, quando está muito pequena, não consegue perceber essa falta. Porém, a gente sabe que nem todo mundo tem, acontece isso, né? Não tem uma outra pessoa, uma outra figura masculina para preencher aquele espaço ali. Então, realmente é muito danoso, né? No caso dele, ele se safou, de certa forma, de sofrer os danos da ausência paterna. Mas como ela falou, tem muita mãe solo, né? Eu vejo que hoje em dia realmente é muito preocupante, né? A ausência do pai na vida dos filhos. E eu acredito que mesmo as mães solo, né, as mães solteiras, elas têm que buscar fazer com que os pais participem, né? Porque às vezes pode acontecer algum conflito, né, do casal, né? Um falar mal do outro, é o que chama de alienação parental, né? Sim. Do casal que separou,
ficar ali, né, brigando, tal, coloca o filho no meio, e tudo aquilo é muito prejudicial. Eu acho que, mesmo separado... Tentar fazer de uma forma, né, que... Exato, que o pai participe. Né? O pai tem que participar, ela tem que encontrar um meio. E o pai também tem que entender isso, que é o filho dele, né? Que ele precisa ali, de alguma forma, estar participando. Né? Então, assim, e eu encontro muitos pais assim, né, também. Outro dia a gente tem umas atividades com outros pais revolucionários, né? E eu encontrei lá um outro pai que ele tava, minha esposa deixou minha filha aqui e tal, e ele tava com várias outras crianças ao redor dele brincando de corda com a filha dele e fazendo a participação de todas as crianças. Eu entrei na brincadeira, meus filhos entraram na brincadeira. Então acho que o pai também ele tem que ter essa consciência da responsabilidade dele. Né? Exato. Que infelizmente Mesmo separado. Muitos pais, né? Isso que você citou, quando é aquele pai que ele tem a vontade de participar, e acho que essa conversa, esse bate-papo é muito importante para isso, para conscientizar outros pais, né, em relação a isso, porque a gente sabe que infelizmente tem muito pai que fez o filho e não quer nem reconhecer o filho, né? Então muitas das vezes a mãe fica até de mãos atadas, mas quando é aquele pai que por mais que não esteja ali junto, ele quer participar e sabe do papel dele, isso é importantíssimo, né? E assim, eu acho que o ponto de partida, né, eu endereço isso aos pais que estiverem assistindo, é saber os prejuízos que são causados pela ausência do pai, né? Então, se você fizer alguma pesquisa a respeito, você vai ver que a ausência paterna ali vai causar sérios danos no desenvolvimento da criança, né? Agressividade da criança, né? Uma propensão a vários problemas, como ansiedade, alcoolismo, envolvimento com drogas, né? Baixo desempenho escolar. Verdade. Um monte de coisa. Então o cara tem que estar consciente que a ausência dele está, de certa forma, destruindo o próprio filho dele. Né? Consequências consequências que a gente da não ausência. Consegue mensurar. Exatamente. Muito São muitas consequências. Né, em relação às mães que às vezes realmente já procurou o pai e o pai não assume mesmo. Existem referências, né? Figuras masculinas que podem, né? Enéas foi uma para uma vida, então existe, às vezes um avô, um tio, um parente próximo que você espelha ali um bom comportamento. Sim. Você pode, né, se aproximar seu filho, sua filha, para ter essa figura. E também existe o imaginário, né? Os livros, nós temos bons livros, né? A gente lê muito para as crianças, então existem figuras ali que as crianças podem se espelhar, de virtudes. Se inspirarem. Né? Então, inspirar, exatamente. Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. Toda vontade, né, arranja um meio. Então, Perfeito. É um recado para vocês, mãe solo. Muito interessante. Antes da gente já perguntar algumas questões sobre o projeto, tô super curiosa. É muito interessante quando vocês estão falando da participação ativa do pai. Tem pessoas aqui, inclusive eu quero mandar um abraço para meu irmão, Alexandro. Ele é, de fato, um pai muito participativo. E aí é o pai solo. Porque não só mães solos, mas tem pais solos. E isso realmente faz toda a diferença. Então, eu acredito que não só ele, como outras pessoas aqui, outros pais, outras mães, estão se identificando com a história de vocês. Com certeza está sendo bastante rica. E quando a gente escuta histórias que nos aproximam da nossa própria história, isso há uma conexão, isso é muito bacana. Não tô só, sabe? Tem solução, vamos juntos e todo mundo, né, sair ganhando, é muito bacana. Inspiram outras pessoas, então parabéns. Eu tô vendo aqui nos comentários, né, muitos pais se identificando, né, felizes, né, com o seu papel como pai, a união de vocês, né, isso é muito importante. E acho que, como eu falei antes, né, eu tinha certeza que isso iria conectar com muitas pessoas, né, porque é o dia a dia, né, é a vida real. Então, aqui não é nada de ficção, né, aqui é a história do dia a dia e isso conecta, né, com as pessoas. Então, para cada um de vocês que estão aqui, essa primeira etapa a gente falou para conhecer um pouquinho mais, né, sobre esse casal, o Nel, a Carol. O Nel, ele tem um projeto sensacional, que é o projeto Pais Revolucionários. Então a gente já viu que ele foi sempre muito ativo, né? Sempre curioso para querer pesquisar. Então o casal em geral, eles tiveram muito isso, né? De planejar, de pesquisar. E eu quero saber agora, né, de vocês, Carol e Nel, foi através desse anseio, né, de cada vez mais participar da educação do seu filho que surgiu, né, essa vontade de trabalhar com o projeto Pais Revolucionários. Conte aí um pouquinho, né, de como é que veio aí a história, né, do Pais Revolucionários. Legal.
como eu disse antes, né? Quando eu criei Gui, eu já sabia que existia algum método para desenvolvimento infantil. Mas quando a gente planejou ter Ada, foi que eu falei assim, não, realmente agora eu vou, né, estudar, pesquisar, e encontrei o trabalho de Glenn Doman, né? O Glenn Doman, ele começou um trabalho desde a década de 50, né, 1950. E ele trabalhava especificamente tratando crianças com lesão cerebral. Então, ou seja, era ele e um outro neurocirurgião fantástico, né, muito habilidoso, chamado Michael Fay. Então, juntos eles fizeram muitas cirurgias, né, no cérebro de crianças. Algumas crianças, inclusive, era removido metade do cérebro para poder solucionar alguns problemas. Ou crianças que sofreram queda, enfim, ou nasceram com alguma deficiência, né, e tal. Então, a partir disso, o Glenn Doman e o Michael Fay, eles começaram a desenvolver formas de recuperar essas crianças que tinham lesão cerebral. E assim, naquela época, existia pouco conhecimento sobre o que fazer, né? Essa era a grande verdade. Então eles passaram por uma longa jornada, né? Eles criaram o Instituto Thomas Evans, né? lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, que hoje também é o Instituto para Desenvolvimento do Potencial Humano. Né? Muito bom. Lá também. Então, assim, existe uma equipe médica grande e tudo mais, e é uma instituição sem fins lucrativos, né? É uma instituição sem fins lucrativos para ajudar essas crianças. Então, o que aconteceu no trabalho dele, né? Eles começaram a tratar essas crianças e começaram a desenvolver métodos para melhorar o desenvolvimento desses bebês, né, com lesão cerebral. E eles tiveram muito sucesso nesse desenvolvimento, né? Assim, crianças que tiveram metade do cérebro removido, né? Mas que você não conseguia ver a diferença entre uma criança com a lesão cerebral e uma criança normal, né? Que não teve nenhum tipo de lesão, né? Por conta do quê? Por conta os estímulos que foram dados à criança. Essa criança. Né? Se desenvolver e se tornar uma criança normal. Então, assim, foi um trabalho fantástico, muito bonito, né? Que eles fizeram. E eles chegaram à seguinte conclusão, ó. Se as crianças que a gente está tratando, né, melhoraram tanto, e algumas delas são mais habilidosas até em certas áreas do que crianças normais, significa dizer que a gente está fazendo alguma coisa errada com as crianças normais. A gente não está dando para as crianças os estímulos corretos. Se a criança que tem metade do cérebro está tendo um desempenho melhor do que uma criança que tem um cérebro inteiro, né? A gente não está estimulando corretamente a criança de cérebro inteiro, né? A criança que nasceu sem nenhuma própria dificuldade. A partir daí foi que eles levaram isso para o público geral. Aí ele lançou o livro Como Ensinar o Seu Bebê a Ler, né? Usando os métodos de estímulo que ele usava com as crianças lá no instituto, né? Lançou o livro Como Ensinar Matemática ao Seu Bebê, Como Ensinar Conhecimento Enciclopédico ao Bebê, Como Ensinar o Seu Bebê a Nadar. Tem o Fit Baby, Smart Baby também, que é um livro de desenvolvimento físico e motor, né? Habilidades motoras, né? Como aumentar a inteligência do seu bebê. Como aumentar a inteligência. Então, assim, ele criou uma gama de programas, né? Para que qualquer pai ou mãe desenvolvesse com seu bebê. É claro que, por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, o objetivo deles era ensinar os pais. Não era pegar as crianças e tratar as crianças e desenvolver as crianças. Eles inclusive até hoje, eles recebem pessoas na instituição deles, treinam os pais e os pais levem isso para os seus filhos. Aqui, entendeu? Né? Tá super conectado, inclusive, com o Pod Pais, que é a iniciativa do Clube de Exatas, mas que, de fato, o propósito é instruir os pais. Então, pais instruídos, filhos fortalecer. Então, muito bacana. E aí, quando eu comecei a pesquisar tudo isso, eu falei, não, eu tenho que aplicar isso, né? Vendo os depoimentos que eu vi, né, de crianças fazendo coisas espetaculares, eu falei, não, é isso que eu quero pro meu filho, né, pros meus filhos, né? Eu quero filhos inteligentes. Quem não quer filhos inteligentes, né? É o desejo de todo pai. Exato. Eu quero filhos bem desenvolvidos, né? Fisicamente,
moralmente, né, Só pra gente emocionalmente. contextualizar, você descobriu isso no ADA? Na preparação para chegar para a gente receber a ADA. Aquela etapa que vocês começaram a pesquisar. Isso, exatamente. Aí eu Ok. comecei a me aprofundar nesse conhecimento do glendoma. Eu entendi que há uma inspiração, né, no Dhamma para o método, mas a inspiração para o nome do projeto, Pais Revolucionários. Ótimo, legal. Eu Uau. tinha esquecido desse detalhe. Revolução. Fiquei Revolucionário. Vamos revolucionar a indústria 4.0, É. algo disruptivo. Legal. E a palavra e é interessante é a seguinte, né? A questão da palavra revolucionário, né? Muitas vezes, as pessoas associam a algo, a revolução social, né? Sim. Que às vezes é algo negativo, né? Mas existe a revolução em vários sentidos que é positiva. A revolução industrial, a revolução 4.0, né, da indústria e tudo mais. Revolução cognitiva e outras várias revoluções. A revolução, na verdade, é você fazer uma volta. Você tem que fazer uma volta completa ali, mudar o seu foco e ir na direção que você estava indo, mas de uma forma diferente. Isso surgiu a partir de um dos livros que eu li, um contato que eu tive com um pesquisador chamado Jorge Barna. Ele escreveu um livro chamado Pais Revolucionários. Ele é um pesquisador cristão e ele dirigiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos sobre exatamente a importância da participação dos pais para criar filhos cristãos bem-sucedidos. Bem-sucedido no sentido cristão da palavra, Sim. né? Para que se tornar pessoas cristãos verdadeiros, envolvidos com a igreja, envolvidos com a comunidade, né, servindo ao próximo, as pessoas. Então ele pesquisou para identificar o que faz essas crianças terem crescido, se tornarem esse tipo de pessoa, né? Enquanto que outras não se tornaram. Às vezes até teve uma criação dentro da igreja e tudo mais, mas tomaram outro caminho completamente diferente, né? Sim. Eu quero saber se teve contribuição de Carol. Sim, na verdade, quem apresentou o livro a ele fui eu. Olha! Porque é de um empurrãozinho. a gente bem envolvido, né? Tem uma organização também que chama Universidade da Família. Ela tem muito material para desenvolvimento da família, né? Como casal, na criação de filhos. Foi essa UDF, né? Universidade da Família, que a gente fez o curso Preparação para a Chegada do Bebê. E aí eu comecei a devorar os livros, né? Eu amo ler. E aí falei, esse livro é muito bom. Leia. Aí ele estava inspirado também, leu. Leia que a inspiração vai vir. E o bacana é isso, né? Porque o resultado... Eu sempre... É uma coisa que eu sempre me perguntava, né? Eu olhava assim a família de meu pai e da minha mãe, né? A família de meu pai são 15 irmãos. Né? A família de minha mãe são 7 irmãos. E eu vi assim que a metade da família de minha mãe foi bem sucedida nesse sentido cristão, né? De se tornaram cristãos, continuaram como cristãos e tudo mais. Porém, a família de meu pai foi extremamente bem sucedida. Ele teve 100% de aproveitamento, né? Inclusive eu fui atrás da família para poder, né, perguntar o porquê, né? O que acontecia de diferente lá, né? Para que meu avô tivesse tido tanto sucesso em criar 15 filhos, né, bem sucedidos no cristianismo, né? Muitos hoje são pastores, muitos hoje estão envolvidos com a igreja, conseguiu praticamente 100% de aproveitamento ali. E o Jorge Barna, ele dá uma resposta no sentido de uma pesquisa, né? Então ele fez essa pesquisa e descobriu aquilo que praticamente é óbvio, né? A participação efetiva do pai, da mãe no desenvolvimento espiritual e moral dos filhos ali. Então hoje a nossa família gira em torno disso, né? Esse livro, no caso, foi o livro, né, que inspirou o nome do projeto. Que é o mesmo nome. Exatamente, Pais Revolucionários. E para os pais que estão aqui acompanhando, até para eles poderem entender, qual é o objetivo principal, né, do projeto? Não, o livro a gente já entendeu que foi o que inspirou vocês, mas o projeto Pais Revolucionários, conte um pouquinho para o pessoal saber qual é o objetivo dele. Então, a partir disso, né, eu compreendo que melhor forma de você ter filhos bem desenvolvidos é torná-los mais inteligentes, né? Se a gente quer ter sucesso em criar filhos cristãos, eu preciso que o meu filho ele
tenha especificamente o interesse pela leitura, o amor pela leitura, né? Afinal, para criar filhos cristãos, ele tem que ter o amor aos nossos livros sagrados, nosso livro sagrado, né? Que é a Bíblia. Então, a primeira coisa que faz com a criança, vamos ensinar ela a ler, né? Então, usei o método de Glendoma para ensinar Ada a ler. Com 6 meses de idade, eu já estava ali usando a metodologia de Glendoma, né? Ensinando ele a ler. Com 1 ano e pouquinho, ele já começou a ler as primeiras palavras, né? Identificou lixo, foi a primeira palavra que ele leu. Né? Eu fiquei curiosa com 1 ano aqui, e pouco, como é isso? O Ada já estava lendo. Ele viu a palavra lixo e falou, lixo. Sabe, na hora que eu consegui ali, foi yes! Aquela emoção quando o menino falou a primeira palavra ali que ele leu realmente, foi realmente incrível, né? Então, isso vem da... O que é que eu vejo, né? A importância do desenvolvimento intelectual da criança. Porque nós somos seres linguísticos, né? A gente Sim. é programado através... a minha primeira profissão foi programador, né? De computador, de software. Então, Tá e os tudo humanos, envolvido, tudo né? ligado. A esposa é Nada professora se de perde. português. Tudo como se eu falei, resolve. quem quer ser, é igual o filme Quem Quer Ser Milionário, né? Todas peças vão se se encaixando. encaixaram para chegar onde chegou hoje. Então, nós somos programados linguisticamente. A criança entender a linguagem, né? Não é só o fato de ler, né? Mas a compreensão da linguagem em si, né? Nossa bebezinha Ana, por exemplo, né? Eu fico impressionado. A gente já faz com ela também, né? Ela tem 1 ano e 6 meses de nascida, né? Mas se for corrigir a idade dela porque ela foi prematura extrema, dá 1 ano e 3 meses. Eu fico impressionado com a clareza do entendimento que ela tem daquilo dos comandos que a gente fala. Ana, pegue esse brinquedo do chão. Ela vai lá e pega. Ana, leve agora pro seu quarto. Ela vai andando, vai até o quarto. Abra a gaveta. Ela abre a gaveta. Põe o brinquedo aí Quantos dentro. anos ela? 1 ano e 6 meses, né? Nossa. Coloque o brinquedo. Fecha a gaveta. Ela fecha a gaveta. Ou seja, uma compreensão perfeita daquilo que está sendo falado. Porque o que acontece muitas vezes? A criança que ela não consegue entender a linguagem, né? Falar é um pouco mais difícil. É natural, porque envolve muito... Muita articulação. Muita articulação, muita coisa motora para poder falar. Falar é muito difícil. Mas entender o que está sendo dito, isso pode ser treinado. E o que a gente faz com eles, né? Ensinar a ler não é só ler em si, mas entender a linguagem. Sim. Essa compreensão. Exato. É interessante algo aqui, só para trazer algo que uma das ouvintes estão aqui conosco, né? Está assistindo, a Maria Júlia. Ela diz o seguinte, o método fônico, então, que é um método, por exemplo, que utiliza recursos Sim. durante o processo de atividades, não só da leitura em si, mas para auxiliar questão de objetos concretos para que a criança faça essa correlação, né? Ela Isso. tem essa compreensão, como você falou, não só ela aprenda a ler, mas que ela entenda sobre o que você está falando, o que você quer falar, o que significa aquele objeto. Isso, Falando da minha área, né? Falou de fônico, ela método entende fônico, bem isso né? aí. Não é o método fônico, Não. né? O método Olha, Glindoma Ju, é não o é o método, método Glindoma. fônico. Na verdade, porque o método fônico, ele parte do pequeno, né? Da mínima partícula da fala, Sim. né? Do fonema, e você vai para o grande. Então, você vai aprender ali os fones, depois você vai aprender as sílabas, depois você vai ler palavras. Não, o método Glindoma é diferente. O Glendoma, ele parte do seguinte. O que significa uma letra A para a criança? Nada. Absolutamente nada, né? O que significa uma sílaba para a criança? Ba, be, bi. Também não significa É uma nada. caixa vazia. É uma caixa vazia. Então, você ensinar isso, né, pode ser útil. Todo ensinamento que você dá para a criança é útil, mas não tem um significado lógico para a criança. Agora, quando você fala palavra caneca, bola, existe um significado para aquela palavra. A imagem. Né? Exatamente. Então, o que acontece? A gente já parte do significado da coisa. Então, quando a gente começa a ensinar palavras direto para a criança, a gente não parte de ensinar letras ou sílabas. A gente já começa ensinando palavras. Com a palavra A palavra em mesmo. si, exato. Então, a gente mostra a palavra, né, para a criança, a palavra caneca, por exemplo, ou copo, e mostra a imagem de um copo, por exemplo. E ela ouve o som copo ou caneca, né?
Então ela associa as 3 coisas, algo que tem significado. Então, isso é interessante também porque, por exemplo, né, em línguas como o mandarim, o chinês e o japonês, eles usam os ideogramas, né, que são aquelas figurinhas. Sim. Um ideograma significa uma palavra. Então, você não, né, para você ensinar um ideograma, alfabetizar um chinês ou um japonês, por exemplo, você tem que mostrar uma palavra inteira para ele, que você já mostra a palavra copo, exato, sem sílabas. Você mostra a palavra para ele, ó, isso é copo. Ele olha aquela palavra já inteira. É basicamente isso que a gente faz. A gente mostra a palavra inteira e fala, isso é copo, né? Perfeito. E ela vai compreendendo o significado da coisa, né? Muito bom. E aí eu quero ter aqui uma curiosidade. Eu sei que você falou muito do Adam, da Eva, mas também no processo com a Ana. O que vocês vivenciaram de fato aí desse método? Todo o processo, né? Como ensinar a criança a ler, a matemática. Como foi essa vivência na prática com seus filhos? A Ana foi realmente... eu tive que aplicar tudo o que eu aprendi com a Ana, né? Quando Foi uma pergunta de 1 milhão, sabe? Não tem que ser um milionário. Essa foi. A mais valiosa. A mais valiosa. Eu tive que usar tudo que eu sabia com ela. Por quê? Só para colocar as pessoas a par da história de Ana, foi a nossa 3ª gestação. Ana nasceu com 26 semanas de gestação. Isso é 5 meses. Acabou, né, de fazer 6 meses, né? Tinha acabado. Entrando ali pro 6º mês ainda, prematura extrema. E, assim, foi um momento que a gente perdeu o chão, né? Pô, nossa filha nasceu e foi difícil, né? O parto, ela teve que ser internada às pressas e tudo mais. Tá aí uma questão da participação também prévia do pai, respondendo aquela primeira pergunta. Desde a barriga, porque a gente viu que tinha alguma coisa errada. Eu falei, Carol, não, a gente tem que investigar isso aí. Tá tendo um vazamento de líquido e tal, a gente tem que ver. Chegou no médico, o médico achou que não era nada demais. Falou, não, a gente não pode sossegar. E continuamos, né, investigando até que descobriu que realmente tinha alguma coisa diferente ali. E ela veio a nascer prematuramente. Há o milagre de Deus, né, também, porque tudo deu certo ali, né, para ela nascer, teve que tomar os corticoides para poder amadurecer o pulmão. Ela ficou na incubadora durante 2 meses na UTI. Então, assim, foi bem difícil pra gente esse momento. E aí também entra a participação da família, né? Porque a gente estava nesse drama lá com ela e tinha que os outros filhos. Então eu tinha que dar um jeito de estar com as crianças. Ela tinha que passar praticamente o tempo todo na UTI, né? Apesar de não poder dormir na UTI. Enfim, quando a gente levou ela para casa, eu falei, não. E isso ela teve, acho que o pior momento assim que mais me abalou a gente, foi quando a gente soube que ela teve uma lesão cerebral. Porque quando nasce muito prematura né, num ambiente estranho, né, mesmo na incubadora e tudo mais, ela teve uma lesão cerebral no lado direito. E isso, existiu a chance muito grande de ter sequelas do lado esquerdo. Podia, não só do lado esquerdo, né, mas afetar a visão, a audição, fala, movimento do lado esquerdo do corpo e tudo mais. E o que acontece? Foi um propósito de você viver na prática, né? Na prática tudo, né? Toda a metodologia. E aí o que aconteceu? Quando a gente leva o bebê para casa, né, a gente vai nos médicos, né? E existe acho que existe uma certa deficiência hoje na nossa medicina. Que o médico avalia, mas o médico não trata de verdade. Não é ele que vai tratar a criança ali no dia a dia. Quem vai operar o milagre ali são os pais. Então o médico vai avaliar, olha, ela teve um sangramento, né, uma lesão cerebral na cabeça e tudo mais. Olha, vai ter que fazer fisioterapia 2 vezes por semana. Você leva a criança 2 vezes por semana para fisioterapia? Por 30 minutos? Por 30 minutos, isso nunca vai resolver o problema de uma criança que teve uma lesão cerebral, que tem o risco de ficar com um lado, né, deficiente. Exato. Então ele fala, não. Então eu ia para as sessões de fisioterapia, para os médicos e tal. O que eu queria lá era aprender o que era necessário para ser feito. E eu falava, me ensine, porque eu vou fazer em casa, né? Aí eu ia para fisioterapia com ela fazia as coisas, chegava em casa todos os dias, praticava. E, inclusive, as outras 2 crianças, Ada e Eva maiores, participavam e ajudavam. Não, vamos botar ela sentada, vamos girar, vamos fazer. Tudo que tinha que fazer, eles estavam ajudando, tudo participando.
Mas dentro da metodologia, o que foi assim que mais chamou a atenção Legal. que vocês aplicaram Exato. com todos eles? O Glendoma, a metodologia do Glendoma, e é o que eu reforço muito lá no nosso projeto dos Pais Evolucionários, claro, né? A gente foca muito na questão da leitura e matemática lá, porque eu acho que é algo que as pessoas negligenciam, né? Porque no dia a dia a criança brinca, sobe árvore, se desenvolve fisicamente. Mas fica uma lacuna, um buraco faltando ali, que é esse desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento matemático, lógico, né, da criança. Acho que fica faltando isso. Então, por isso que eu foco muito lá no canal o estímulo da leitura. Porém, todo o método de Glendoma gira também em torno do desenvolvimento motor e físico da criança. Perfeito. Então, o livro, para mim, o mais importante no caso de Ana foi o Fit Baby, Smart Baby. Que ele trabalha toda essa parte do desenvolvimento motor. Então, tem uma rampa, né? A primeira coisa é fazer o bebê engatinhar, estimular a engatinhar. Então, a gente tem uma rampa que o Glendoma ensina nos livros como fazer a rampa. Colocar o bebê lá, pro bebê ir sozinho, tentando se Tá vendo aí, se pais? estimular. Até para engatinhar Exato. tem método Tem correto. método, exato. Então eu colocava o bebê na rampa, né, a rampa toda acolchoada, tal, tem as laterais para evitar qualquer fuga. Acidentes, tá? E o bebê sozinho. Né? Por que a gente bota o bebê num lugar e de manhã o bebê tá em outro? Ele tenta se rastejar, ele Sim. tenta engatinhar, né? E isso é estímulo. Então, dentro do método de Glendoma tem isso. Bota o bebê lá em cima e aí ele vai descendo, tal, aprende a engatinhar. Beleza, passamos a primeira fase. Bota para engatinhar em diferentes terrenos, né? Na grama, na areia, no piso. Bota o bebê para engatinhar subindo escada, subindo degraus, né? E aí por quê? Porque chama de padrão cruzado, que é o que quando a gente caminha, a gente caminha em padrão Sim. cruzado, né? A gente bota a perna direita para frente e o braço esquerdo vai para trás. E eles se cruzam, né? Assim. O bebê também ele aprende a engatinhar assim, então você põe eles para subir degraus para poder. Tem toda a parte dentro do método de Glendoma também tem que a gente usa nos Pais Revolucionários o estímulo vestibular, né, que é do equilíbrio do bebê. Então, pegava o bebezinho, Ana no caso, né, foi a principal. Quer dizer, eu desenvolvi muito Eva também assim, né? Adam foi mais a parte lógica no início. Eu fui aprendendo as outras coisas depois, com o decorrer do tempo. Então, e isso é interessante, eu vou até falar sobre isso também, né? Como cada um desenvolveu de forma diferente. Adam, Eva e Ana. É exatamente isso que eu Cada queria um recebeu uma perguntar pra você. bagagem. Como foi as aplicações? Como é Dependendo que foi do feito no estímulo. dia a dia? Cada um recebeu uma bagagem diferente e cada um acabou se desenvolvendo mais em uma determinada área. Mas voltando para Ana e para a metodologia, então, os estímulos de equilíbrio da criança. Então, pega a criança, pega o bracinho dela e puxa para cá, ela gira sobre o próprio corpo, né? Essa coisa de virar sobre ela mesma, né? Rolar. Com a almofada, faz um movimento ela bota na almofada e é um movimento para frente, para trás. Isso dá essa sensação de aceleração, desaceleração, né? Colocar ela no ombro, girar o bebê, né, em volta de mim mesmo, né? E tudo isso vai estimulando o cérebro dela ali a perceber que existe uma sensação. Você sente isso, né? O bebê deitado só, ele não vai sentir isso. Então, a gente como pai pode proporcionar, por exemplo, segurar o bebê e ir trotando pela casa, né? Dando uma trotadinha. Isso ajuda na parte Também, motora. também. Ou seja, esse estímulo, porque quando ela começar a engatinhar, ela vai perceber isso. Ela já foi treinada que existe esse movimento. Então, quando ela começar a engatinhar, a cabeça vai balançando, o cérebro dela já se acostumou com esses movimentos, né? Essa área vestibular que chama, que é a área do equilíbrio, né? Então, a gente foi desenvolvendo tudo isso aí, né, essa parte motora, né, com Ana. E agora a gente está partindo para essa parte da linguagem, né? Com método de leitura, né? Vamos começar agora com matemática e por aí vai. Aí, voltando à questão da diferença entre os três, né? Com a Adam, foi quando eu comecei com a parte de leitura, né? Então, foi o primeiro método, tal, ali. A gente ainda fica naquela coisa assim, será que isso funciona mesmo? Acho que é mágico demais um bebê, bom demais pra ser verdade. um bebê lendo, né? Um bebê lendo. E isso responde a uma pergunta também que muitas pessoas me fazem, né? Pra que ensinar um bebê a ler? Ele precisa ler pra quê? Porque não é só a leitura, né? É a linguagem em si. Então, ou seja, eu comecei ali com o Ada desenvolvendo a linguagem dele.
enquanto eu ainda estava aprendendo sobre o desenvolvimento, né? Sobre o método. O método da parte física. Quando Eva chegou, ela já me pegou, já pegou a gente mais preparado. Então a gente já sabia que o método de leitura funcionava. Uhum. Né? O de matemática também já funcionava. Uhum. Então ela já recebeu a bagagem de leitura, matemática e físico, né? O desenvolvimento físico. Então assim, Eva, ela tem essa Uma coisa consciência corporal uma consciência corporal incrível. fabulosa, entendeu? Perfeito. Acho que ela só caiu uma vez na vida, né? Assim, caiu de cabeça, né? Conte um pouquinho dos resultados, né, que os seus filhos eles obtiveram com o método, só para o pessoal entender um pouquinho mais. Então Adam, ele começou a ler logo, né? Tem até uns vídeos no canal, ele com 1 ano, perto de 2 anos ele já estava lendo palavras simples, né? Depois ele passou a ler pares de palavras, depois frases inteiras, depois livros. Com 4 aninhos ele já estava lendo livros, né? E uma leitura... 4 anos. E o incrível é isso, Fantástico, que é uma né? leitura sem silabar. Sem Então sílaba. era uma leitura direto, com compreensão Fluida. fluida. Exatamente. E aí vem outra pergunta. Então ele só vai ler as palavras que ele decorou antes? Essa é uma boa pergunta. Já veio na minha mente. Já veio na mente. Aí você vai saber as palavras. Primeiro lugar, né? Associando a imagem. Quando você lê, por exemplo, todas as palavras que você lê de forma fluida, você já tem memorizada, Sim. certo? Então você não fica silabando. Você só junta a sílaba uma palavra que você ainda não conheceu. Não é verdade? Então você pega um livro ali e você não fica silabando. Você vai lendo de forma fluida. Mas da mesma forma que a gente ensina, depois que ele aprendeu a ler, a gente pode ensinar sílabas para ele. Com a mesma metodologia, por exemplo, né? Ele vai entender que as palavras são formadas por sílaba. Então é assim, né? Que forma. Então, ele aprende a ler algumas sílabas, pronto. Daí ele pode descobrir sozinho qualquer outra palavra que ele não tenha memorizado ainda. Além disso, tem a questão do estímulo à memorização, que é um negócio assim espetacular. Né? Hoje, inclusive, esses dias, né? Carol estava me mostrando uma coisa. Ele pegou, leu um texto, né? Era uma história, e colocou os tópicos, né? Isso são atividades que ela faz Isso. também. Com quantos Colocou anos? os tópicos. Ele tem 8 agora. 8. Colocou os tópicos da história. Beleza. Depois, no outro dia, ele leu a história e colocou os tópicos, né? No outro dia, ele pegou os tópicos, o esboço, e contou a história praticamente com todas as palavras que estavam no texto, somente usando os tópicos. Na verdade, foi algo Nossa! pra mãe, né? O orgulho de mãe foi mais sensacional ainda. Por quê? Ele, é a atividade da escola dele, então são lições. Então ele estava na 8ª lição, e cada lição ele tem um texto para ele fazer esse esboço de palavras-chave. Então o que acontece? Eu fui pegando do 1º até o 8º. Ele conseguiu falar todos os textos. Todos os textos, em pouco tempo. Né? E assim, é um trabalho riquíssimo. E para mim, a questão do maravilhamento do curso é essa intencionalidade. Eu acho que é muito importante você saber o que está fazendo. Sim. Então, você ter método, você ter um planejamento, uma organização. Estou fazendo isso com esse objetivo. Então, o curso, né, o método dos pais revolucionários, o que acontece? A gente tem um método, a gente tem uma sequência para fazer as coisas. Então, você vai dando segurança ali à criança e é divertido. Eles adoram, porque eu estava conversando com ele, as crianças amam aprender. É todo dia o treinamento? Como é? Com que frequência? Isso. E crianças são criativas. Como base, né? Você poderia fazer até 15 sessões por dia. É difícil atingir esse... Uma sessão leva quanto tempo? Nem a gente mesmo chega a 15 sessões por dia, mas 1 minuto. 30 segundos é o tempo exato de uma sessão. Depois toca uma musiquinha só para alegrar, jogar a criança para cima, porque a gente faz a festinha, essa conexão emocional, né? Porque ele fez uma atividade e para ele saber que ele foi né? Recebeu a aprovação, a gente, parabéns, que é um menino inteligente, dá beijo, tá? Eles ficam felizes. Então isso cria um desejo deles querer falar, não, papai, palavrinha, né? A recompensa. Palavrinha, né? Vamos lá, vamos fazer. E aí a gente faz uma sessão de 30 segundos, dá uma pausa de 15 a 30 minutos e faz outra. É claro que sempre respeitando o humor da criança. Ela está de mau humor, a gente não faz. Se eu estou de mau humor também, estressado, eu também não faço. É importante o pai ou a mãe que está fazendo estar bem e a criança também. Com fome, fez cocô, não, esquece, depois. Então assim, o ritmo vai depender do dia.
às vezes você pode fazer 5 sessões, 10 sessões. O A importante é ir dinâmica também, fazendo. né, da família. Não é algo que você precisa ser tão rigoroso a ter que bater meta de tantas sessões. Não, você vai fazendo. Né? Ao longo das sessões, a criança vai desenvolvendo. Tem uma coisa muito interessante, assim, vocês trazem muitos benefícios, né, para a família, para os bebês, né, as crianças de forma geral. Então, se esse método é tão fantástico, eu acredito, né, eu fiquei maravilhada aqui, querendo participar e ver de fato esse resultado nas crianças. Por que as escolas, elas não adotam esse método? Legal. Não sei se já teve alguma escola que já procurou vocês ou não. Então fala aí um pouquinho pra gente. Tem muitos professores também que estão aqui nos assistindo. Você falou de matemática, de português. A gente tem professoras do clube que já participaram dos episódios. Então são trocas fantásticas, ricas. Né? Sim, legal. O método de Glendoman, ele foi desenvolvido especialmente para ensinar os pais. Então ele parte de uma necessidade individual de cada criança. Então, ou seja, acaba sendo um método muito individual. Essa é a verdade, né? Pegar uma criança e fazer, por exemplo, até as minhas mesmo, eu não faço junto a mesma sessão, faço separadamente cada uma, né? De acordo com a necessidade, com o humor de cada uma. Então, assim, aplicar um método desse dentro da escola, eu acho que é bem difícil. Eu já conheci pessoas, né, que me contaram, eu não lembro de qual estado foi, mas ele falou, eu consegui implantar o método de Glendoman, provavelmente numa turma bem pequena, né, para uma turma e ensinar crianças pequenas a ler através do método, certo? Eu particularmente acho que seja difícil implantar isso em grupo. Você trabalha com um coletivo, né? Então é bem mais desafiador. É difícil, porque assim, cada um se desenvolve num ritmo. Tem criança que aprende mais rápido, tem criança que aprende mais devagar. Vou dar minha visão aqui de educadora. Educadora, né? pronto. Então, educadora agora fala. Muito bom. Pela experiência, né, em sala de aula, a gente sabe que numa sala de aula você vai ter 10, 15, 20, 25 alunos, né? Sim. Eu já tive turmas de G3 que já tinham, né, quase 20 alunos. Então, assim, você tem ali que nivelar, digamos, por baixo, infelizmente. Essa é a nossa realidade. O que acontece? Eu vou ter alunos que vão acelerar, vão entender na primeira explicação que eu der. A realidade no ensino tradicional, no na ensino, escola numa tradicional. sala de aula. Sim. Então, o que acontece? Eu não vou poder puxar esse aluno. Eu não posso, porque tem outros lá que não entenderam, que vão entender na segunda explicação, na terceira, na quarta. Então, você tá ali. Aquele aluno que tem um grande potencial, que os pais devem desenvolver, né? Ele vai ficar nivelado pela média. Então, uma atenção aí aos pais, puxem dos seus filhos, conheçam seus filhos, as habilidades, porque muitas vezes a escola, ela não vai puxar seu filho na habilidade que ele tem, na alta habilidade, digamos, né? Então, ali eu tinha ali 50 minutos e não conseguia desenvolver, às vezes, uma atividade que eu gastaria 5 minutos para fazer com meu filho. Entendeu? Então, assim, o projeto, né, o método de Glendoman é muito difícil de ser aplicado justamente por isso, pela quantidade, pela diversidade, que você tem que realmente conhecer ali as particularidades, as habilidades, o humor, né, da criança para você ali fazer. Perfeito. Muito bacana. E pegando o gancho, cara, você como educadora, né, até para que os pais possam entender não só o método em si, mas a parte, né, do dia a dia, a parte do que a área educacional ela tem a dizer. Você acha, né, e pelos estudos, né, que tudo de vocês é baseado, né, através de estudo, a partir de qual momento, né, esse método ele já pode ser implantado nas crianças? E também alguns pais estão perguntando aqui, com crianças de qual idade você pode utilizar? Então, existe, por exemplo, um mínimo e até qual idade, por exemplo? Nunca uma mãe utilizou o método. A criança já tem 9, 10, 11 anos. Dá para utilizar ainda? Fale um pouquinho a respeito. Esse método, né, na verdade, ele é mais focado... A criança nasceu. A criança já pode ser estimulada. Deve ser estimulada, Sim. né? Então, ele é muito voltado para esse pico de crescimento, de expansão cerebral da criança, que é ali até os 6 anos. Então, essa é a, digamos assim, a idade de ouro para a gente estar estimulando a criança. Com 6 anos? De 0 a 6. Nasceu até 6 anos. Não se mês de limite. vida já pode utilizar? Nasceu, a gente já pode utilizar. Olha só, pais. É nessa que tem mais, assim, Isso, a habilidade no... Porque agora assim, quando o bebê nasce, ele ainda não enxerga direito, Sim. né? Ele começa a enxergar melhor ali a partir dos 6 meses de idade.
você pode mostrar palavras para a criança e tudo mais. Isso vai ajudar ela a aprender a usar os olhos, a focar objetos, a focar a palavra. Não está necessariamente ali aprendendo a ler, né? Mas, por exemplo, o estímulo motor físico, né? A parte física, ali quando nasceu eu já comecei a fazer os estímulos, né? Principalmente com Ana, né? Ali chegou em casa eu já comecei a trotar com ela, fazer todos os estímulos de motor, né? Ensinei eles a nadar muito cedo também, né? Existe método para isso, né? Então o pessoal se assustava, né? Eva, que é muito física, ela chegava na beira da piscina, daqui a pouco o bebê de 1 ano, aí daqui a pouco tinha gente pulando, calma, que ela sabe nadar, né? Tinha gente pulando para salvar o bebê que caiu na piscina, mas ela caía, saía nadando, chegava na borda e segurava de novo. Muito interessante porque outros pais ou pessoas mais velhas, mais experientes, ficam querendo nos orientar como criar os filhos. Então vocês estão bem planejados, pesquisando sempre. Não, deixa que a gente sabe como... A gente sabe o que a gente está fazendo. Né? Como lidar com a situação. Mas assim, o chat está bombando, todo mundo quer saber mais sobre o método, quer entender um pouco mais, quer saber se pode aplicar para pais separados ou não. Tem muitas perguntas, a gente sabe que a gente acaba não conseguindo responder todos aqui ao vivo, mas a gente depois pode estar repassando para o Nel, para a Carol, para a gente responder para todos vocês que estão aí nos assistindo, as pessoas que vão assistir esse episódio depois, que vai ouvir depois. Manda aí no comentário a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar com os nossos convidados. E também vocês podem estar seguindo aí, perguntaram qual é o Instagram, qual a página, então... Conta aí pra gente onde a gente encontra o Nel e a Carol com esse projeto fantástico chamado Pais Revolucionários. Legal. Temos o site oficial, né, que é o www.paisrevolucionarios.com. Né, lá a partir de lá você pode acessar todas as outras coisas, né, os vídeos do YouTube. Estamos no YouTube também com Pais Revolucionários. Estamos no Instagram também como @paisrevolucionários, né? .com? Não, no Instagram. Paisrevolucionarios.com é o site, exato. Já coloquei aqui pro pessoal. Legal. E tem cursos também, né? Isso, E lá no site também a gente fornece, direciona, né, linka o nosso site para outros profissionais que desenvolveram outros cursos. Sim. Né? Curso na área de desenvolvimento de linguagem, para bebês, desenvolvimento motor, outros profissionais também que desenvolvem isso, né? Para além de glendoma. Né? A gente não se fecha no que glendoma ensina, né? Apesar de a gente seguir a metodologia, ser quase embaixador, né? Apesar de não ter nenhuma ligação com a instituição de glendoma, mas como a gente abraçou isso pra gente, a gente divulga muito, mas o site tem outros conteúdos também de desenvolvimento infantil, principalmente nessa primeira infância, né? Lá. E o Instagram, @paisrevolucionários também. Então já segue lá, pessoal, já acompanha lá que com toda certeza tem muito aprendizado, tem muitos insights que acho que todo pai, né, está conectado com os ensinamentos, né? Todo pai quer ver a sua criança se desenvolver, quer ver sua criança mais instruída. Então esse método com toda certeza vai fazer a diferença. Agora me surgiu uma curiosidade. A gente falou muito também sobre a questão, né, da paternidade, né, do papel do pai dentro do processo, como também o que é para ser feito dentro de casa, né? Aquilo que a gente bate sempre, né? Eu gostei quando você falou de que uma falha da medicina, de que você passa algo, só que o que em casa é o principal para ser feito. Eu enxergo a educação da mesma forma. Sim. A educação, ela é isso. Você vai ter ali um ensinamento da escola, mas o que vai fazer toda a diferença é em casa. Sim. Na nossa preparação para concursos, né? A gente sempre fala isso para os pais. O ensinamento, o conteúdo, todo mundo vai ter o mesmo. Sim. A diferença do aluno que vai ter uma alta performance vai ser justamente o que ele faz em casa. Exatamente. E o papel da família para cobrar é o que faz toda a diferença. E com esse método, né, com o projeto de vocês, conte um pouquinho sobre o impacto, né, que vem gerando, né, de resultados com outras famílias. Outros pais estão assim tendo um nível de consciência maior em relação a fazer esse papel dedicado, e principalmente, como a gente falou muito da paternidade, você está vendo mais pais, né, atuantes. Conta um pouquinho sobre isso. Legal. Em nosso curso já temos aí mais ou menos 1.400, 1.500 pessoas que já se inscreveram no curso e vem fazendo, né? Também no Instagram, as pessoas que acompanham a gente, tem em torno de hoje, né?
atualmente 16 mil, no YouTube também 5 mil. E a gente recebe muitos feedbacks, né? Uhum. De pessoas agradecendo, né? Muito obrigado, pá, meu filho já começou a ler e tal, tá se desenvolvendo. Né? Gente também que, principalmente pais de autistas, né? Que procuram meios de estimular os seus filhos, né? Poxa, foi muito bom pro meu filho autista e tudo mais. Né? Então, assim, inclusive o método não tem... não é segmentado somente para um tipo de criança, né? A criança que teve lesão cerebral, ou criança normal, ou criança... Qualquer criança, né? E aí, responde também aquela pergunta que você falou, de que idade, né? A gente começa muito cedo, mas pelo menos o método de leitura, a gente vai ali até os 5 anos de idade, porque na escola ela começa a aprender a ler com outro método. Sim. Então, para não ter muita... Exatamente. Sim. É melhor Choque. que ela já chegue sabendo ler. Porque quando você tenta ensinar duas métodos Muita ao mesmo tempo... informação. Exato. Vai A criança confundir. pode se confundir. Então, quando alguém me pergunta, eu sempre pergunto, meu filho tem 5 anos, ou ele está na escola, 6 anos. Não aprendeu a ler ainda. Eu respondo uma pergunta, olha, seu filho já começou a ser alfabetizado? Já. Então não faça o método de Glenn-Doman, porque 2 métodos ao mesmo tempo vai confundir a criança. Agora, se ele não entrou na alfa ainda, na alfabetização, pode fazer. Então é muito período pré-escolar, né? É. Então, ali a gente tem a criança, geralmente entra ali com 4, 5 anos, o período pré-escolar. Mas a base do método, ela pode ser usada para várias áreas do conhecimento, né? Maravilha. Então você pode ali pegar a essência ali, que é muito baseado na educação clássica, né? Então você vai ali, você pode dar conhecimento enciclopédia, ensinar geografia. E só ressaltando aqui, né, que eu lembrei dos resultados com Adam. O que acontece? Por ele ter sido estimulado cedo, hoje ele tem uma percepção lógico-matemática fantástica. Então, compreensão do mundo. O que acontece? Ele faz cálculos mentais, ele tem 8 anos, ele faz cálculos mentais. Hoje ele estava falando, né, sobre... a irmã perguntou, você brincando, brincadeira. 1.000 centavos, 1.000 centavos é 10 reais. Eu te paguei. A irmãzinha de 6 anos falou, eu te paguei muito. Eu te paguei 1.000 centavos. Ele, foi só 10 reais. Aí a gente, como é que você chegou a essa conclusão? Se R$1 é 100, então eu só fui 100. Então aquela Rápido, lógica. né? Ou seja, não é uma coisa decorada, ele chega a um conclusão. E faz também perguntas assim, escabrosas, que a gente como pai, às vezes até, a gente vindo no carro aqui agora, surpresos. Ele perguntou assim, principalmente sobre a Bíblia, eles perguntam muito, né? Papai, por quê? Dá nó até em cabeça de teólogo, né? Papai, por que então Deus escolheu o povo de Israel? Por que não outros povos? Perguntas assim. Perguntas que a gente ainda não tem a resposta. Papai, porque... Inclusive, assim, e outra coisa essa questão de desenvolver inteligência, eu vejo assim, cria crianças mais felizes, né? Quando meu pai faleceu, Adam ficou muito triste. Eles eram muito apegados. E ele ficou se perguntando por que o avô morreu? Por que o avô tinha que morrer? Ele fazia essas perguntas, né? Nossa. E como a criança chega a uma conclusão lógica? Aí, uma certa conversa, ele falou assim, papai, por que a gente tem que morrer para ir pro céu? Por que Deus não criou a gente e já colocou a gente direto no céu? Sabe, é um tipo de pergunta que até os teólogos vão arrancar os cabelos. Acho que é por isso que eu tô careca, entendeu? Tô careca já, porque rapaz, é uma pergunta Já assim. entendi tudo. Eu gosto, você vai falando, eu gosto de fazer sempre analogias, né? Porque, por exemplo, geralmente a fase que a criança ela mais aprende é geralmente a primeira infância. Sim. Eu costumo até... A gente teve... Ontem foi um dia que lá no curso a gente fez uma reunião com a psicopedagoga. Então tem alguns encontros que a gente faz fechados dos pais, né, com a psicopedagoga. E nessa reunião de ontem eu até comentei com alguns pais sobre essa questão de o bloqueio que a criança e o adulto ele já leva a isso a partir de uma determinada idade, que é o senso crítico. Até a primeira infância você está tentando andar, engatinhar, tudo ainda é legal, tudo ainda é divertido, você não tem ainda o senso crítico. Sim. A partir de um determinado momento, a gente começa a ficar crítico da opinião das outras pessoas. O que as pessoas vão achar daquilo que eu estou fazendo? Se está certo, se está errado, você tem um auto-julgamento. E é por isso que uma criança ela aprende tão rápido e um adulto geralmente ele tem uma barreira maior para aprender. Quando você vai falando de como o Adam ele vai se desenvolvendo, eu trago justamente a questão. Na mente dele, tudo ainda é uma festa, tudo ainda é um desafio, porque vocês ensinaram, né, os estímulos, né, de recompensa, né, de você fazer, de vibrar. Então ele está cada vez mais se desafiando. Então isso é importantíssimo
cada pai entender isso e até mesmo para a gente ressignificar algumas coisas como adulto. Sim. A barreira de você fazer algo novo. Por exemplo, eu trago aqui um parêntese, né? Desse meu período agora de férias, eu gosto sempre de fazer uma atividade nova. E eu faço isso porque eu aprendi que você tem que ensinar seu cérebro de que a sempre se desafiar e fazer algo novo para que seja uma constante. Sim. E aí eu fui inventar de patinar no gelo. Nossa, é difícil. E aí eu tomando várias quedas, e aí tinha pessoas olhando, tá pagando o maior papelão. E eu cheguei... Aí faz parte. E aquilo ali me motivou de que para falar comigo mesmo de que eu não tenho que me importar com a opinião dos outros, eu tenho que deixar o crítico de lado. Eu tenho que sempre me desenvolver para aprender ferramentas novas. Sim. E eu acho que isso é muito importante para a criação das crianças e para a gente ter sempre esse senso crítico. Nós temos que sempre aprender. Tem que sempre ser um desafio, porque aprender é algo divertido. Claro que vai ter aquele momento que vai ser desafiador, você vai ter que vencer aquela barreira da frustração. É aquele momento que você cai, é aquele momento que você ainda não sabe fazer a coisa correta, você vai errar. Só que isso é um processo, e nesse processo você tem que vibrar por cada avanço. Cada avanço que você está fazendo, você vai ter que comemorar. E acho que isso na educação da criança, ela é especial. E quanto mais a criança ela tá em movimento, o aprendizado ele vai ser mais acelerado. Porque, por exemplo, coloque uma criança que desenvolveu a parte motora para ela poder patinar. Ela vai patinar muito mais rápido do que um adulto que ficou um tempão sem fazer uma atividade, e quando vai fazer, ele vai cair, ele vai ter um processo maior. Então eu achei isso fantástico na sua fala com o Ada. Porque também, por exemplo, algumas pessoas falam assim, por que ensinar um bebê a ler? Quando todos chegarem com 10 anos de idade, todos vão se igualar. Não é bem assim que a coisa funciona, né? É como você falou. Quando ele está se desenvolvendo, o cérebro dele já está especializado para uma determinada coisa. E essa especialização acontece muito ali naquela primeira infância. Ele vai ser, por exemplo, uma criança um cara que joga futebol, sei lá, os fenômenos hoje aí, né? Sei lá, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, mesmo quem não gosta deles, mas... São referências. São referências. Esses caras não começaram a jogar bola com 15 anos. Sim. Os caras nasceram, o primeiro presente que os pais deram foi uma bola de futebol. Então o cérebro deles se especializou para aquilo. Eles fazem aquilo com uma naturalidade tão grande que o cérebro deles não tem nem esforço para fazer o que fazem, né? É natural. É natural. Então, assim, o estímulo precoce vai fazer isso. E o nosso objetivo a gente quer dar várias ferramentas para eles. Ou seja, a gente quer que ele se desenvolva na linguagem, físico, em várias áreas, né? Matemática. Depois, lá na frente, ele vai escolher o que ele quer se aprofundar. Aí é com ele, né? E essa questão, assim, do que você falou, de olhar as críticas, né? Se a gente for olhar, não, criança tem que brincar. Pra quê, né? Como ele sempre fala, pra que ensinar a criança a ler? Não significa que ela não está brincando. Não significa que ela não... A gente está criando pode aprender vínculo, de forma divertida. né? E assim, a gente percebe, por exemplo, nos nossos filhos, no parquinho. Eles são crianças extremamente comunicativas. São crianças que sabem brincar com crianças de várias idades. Se tiver um bebê lá, se tiver uma criança maior, eles sabem se comunicar. Eles têm uma autonomia, uma segurança, né? Tanto das brincadeiras de correr, de pular, tanto nas brincadeiras de sentar e jogar um jogo, né? Eles mesmo agora estão aprendendo xadrez, né? Então, assim, essa questão de se concentrar e passar ali 30 minutos, né, você tendo que pensar estratégias. E o meu filho, a Ada, ele tem, assim, ele é muito parecido comigo. Ele às vezes perde o foco rápido, né? Mas o xadrez, a gente consegue ali direcionar para que tanto seja estimuladas as habilidades, as altas habilidades, né? Não de superdotação, mas as habilidades que eles têm mais propensão, potencial. como a gente consegue elevar. Eu acho que um dos problemas que às vezes as pessoas têm esses comentários é por ignorância. Por quê? Você não tem que rebaixar a criança porque os outros não sabem. Não, porque na escola ele vai ficar com tédio. Não, você tem que elevar a criança. A gente está aqui nesse mundo também para a gente se elevar, né? Então, o que seria? A gente tem que estar na caverna? Não, a gente avançou, evoluiu. Então, a gente tem que transcender. Então, é muito importante. O olhar dos pais tem que estar nessa intencionalidade. Não, eu posso desenvolver, eu posso elevar meus filhos. E ela falou do xadrez e linka com outro negócio que, respondendo a sua última pergunta que você fez, né? A questão dos pais, né? Quantos pais estão envolvidos nisso?
É interessante que com esse projeto a gente acaba encontrando vários pais revolucionários. Eles não se intitulam revolucionários, mas a gente sabe que eles são revolucionários. Por exemplo, o xadrez é um pai que ele criou um projeto no condomínio dele, onde ele reúne crianças para ensinar a xadrez, jogos de inteligência e robótica. Então a gente conheceu ele, então a gente engajou nossos filhos também. Uma vez por semana a gente se encontra e ensina tudo isso às nossas crianças. Então tá lá, as crianças agora estão fazendo uma casa inteligente, né? Fazer uma maquetezinha da casa, e a casa vai acender luz sozinha e tudo mais, abrir porta, fechar porta, essas coisas todas, através de circuitos digitais, né? Eles vão aprender programação, tudo isso ali por conta de pais que estão envolvidos nisso também, entendeu? Outros pais revolucionários que a gente acaba encontrando. Bacana, Nel. Gente, é assunto para outros episódios. Eu entendi aqui que não dá para ficar só nesse. Com certeza. A gente tem muitas curiosidades sobre o método, sobre a vivência de vocês, sobre a experiência com outras famílias. Então, assim, foi muito rico o bate-papo. Demais. Tem outras perguntas aqui também dos nossos ouvintes, telespectadores que estão aqui nos acompanhando. A gente quer, inclusive, agradecer a você que está aí sempre conosco, a cada episódio, aprendendo, se instruindo com o Pod Paz. Então, se você gostou desse episódio, coloca aí o que é que você achou, o que contribuiu para a sua vida, o que você se identificou. E assim, uma pergunta para a gente fechar aqui com chave de ouro. O que é ser um pai revolucionário? Responda aí pra gente, a gente vai ter o maior prazer em ler, mas a gente quer finalizar essa pergunta aqui ouvindo desses pais revolucionários, o que é ser pais, né? Uma mãe revolucionária, um pai revolucionário, e a gente volta aí, quem sabe, com outros episódios pra gente aprender um pouquinho mais. E vocês aí que já sabem o Instagram do Nel, desse projeto fantástico, manda lá a sua mensagem para trocar, aí fazer um network, trocar experiências e com certeza tá aprendendo junto com essa família maravilhosa. Eu sempre me intitulo, né, como pai profissional, né? Que vai além de pai revolucionário, né? Pai profissional. E eu tenho muito orgulho de uma vez que o porteiro chegou para Adam e falou assim: Adam, você quer ser o que quando crescer? Aí ele parou, pensou assim, falou: eu quero ser pai. Aí o porteiro insistiu, né? Não, mas eu tô falando assim, você quer trabalhar com o quê? Você quer ser, qual é a sua profissão que você quer ser? Ele: eu quero ser pai. Aquilo ali me encheu de orgulho, entendeu? Porque eu vi que ele é referência, ele queria ser igual o pai dele, né? Que bacana. Então, ou seja, ser um pai revolucionário para mim é como eu sempre digo, né? E repito, aquela questão dos filhos que Deus nos deu, né? Eu quero trabalhar com os meus filhos para fazer eles o melhor cristão possível, né? É claro que isso não depende só de mim, vai depender da trajetória deles, mas a base a gente está fundamentando, né? Eu gosto sempre de dizer assim, né? O pessoal tem a história assim de que você veio para o mundo nu, né? E você não vai levar nada para o céu, né? Tudo que você construiu aqui, casa, carro, empresa, nada disso você vai levar para o céu, né? Aí eu falo, não, peraí, tudo bem, eu não vou levar nada disso pro céu, mas os meus filhos eu vou levar. Você tá entendendo? Então, ou seja, o meu trabalho... Tesouro, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Maravilha. Então, para mim, ser um pai revolucionário é isso. Dar um giro de 360 graus, rever tudo, o meu propósito, por que eu sou pai, e voltar de novo o meu caminho para frente como pai, mas com uma mentalidade modificada, né? Uma mentalidade de que eu tenho um propósito a cumprir, porque a única coisa que eu vou deixar, e ainda tem aquela questão, né? A única coisa que eu vou deixar para ter nesse mundo também são os meus filhos. Como eu vou me perpetuar. É o que eu vou deixar na terra e é o que eu vou levar pro céu ao mesmo tempo. E Carol? Pra mim, assim, né? Tudo que Inês falou, mas assim, eu resumo em intencionalidade, sabe? Às vezes as pessoas vão olhar aqui a nossa história e vai achar que é mais fácil pra gente. Eles conseguem porque são os dois, eles conseguem. Não, gente, não é fácil. Achar que tudo é perfeito, né? Tem os obstáculos, tem o desafio, mas tem a intencionalidade. Você tem que querer. Sim.
sabe? Superar os desafios. Tem noites perdidas, tem estresse, muitas vezes tem dificuldades financeiras, dificuldades, né, de relacionamento. Muitas vezes é perdão na frente dos filhos, né? Que a gente tem que fazer. Então, assim, às vezes vale é aquele patinho, sabe? Vocês estão vendo aqui o patinho na lagoa, mas você não vê no dia a dia aqueles pés batendo pra gente não afundar. Então, assim, essa intencionalidade. Pra mim, ser uma mãe revolucionária, né? Um pai revolucionário é você ter intenção, sabe? Maravilha. Deixar o celular de lado, pagar o preço. Maravilha. Tudo tem um preço. Que Perfeito. lindo, gente. Obrigada. Foi muito bom tê-los aqui conosco. Demais. O pessoal aqui no chat, né, tá radiante, né? Muitos pais, né, inspirando na história de vocês, né? Muitos pais colocando aqui que vão sair desse episódio, né? Diferente do que entraram, né? Que se inspiraram demais na história de vocês. Então, muito obrigado por compartilhar, né? Os insights, né, que cada um de vocês passaram. E deixar para os pais, né, que estão nos ouvindo, né? Se a gente for fazer uma síntese, né, do que foi aqui passado, né? Um ponto principal, além do que Carol deixou, né, que você tem a intenção. Tudo parte da intenção de você querer fazer o seu melhor, que acho que não faltou na história de vocês. E o recado da família que é: se planejem, né? Tudo aqui foi na base do planejamento, né? Estudar, se planejar. E tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente fala. Esse podcast, esse espaço é justamente para isso. Pais instruídos, filhos fortalecidos, né? Tem os pais revolucionários, então está tudo diretamente ligado. Então, quanto mais pais, né, estão buscando conhecimento, que é a questão da atitude, de querer realmente, né, fazer o melhor, isso vai com toda certeza. O resultado do Adam, né, o resultado da Eva, da Ana, não é à toa. É através do que? De uma base, de um pilar, da família. Sim. Então, isso faz toda a diferença. Então, muito obrigado cada um de vocês. A gente que agradece. Foi um episódio riquíssimo. E quem sabe aí teremos aí novos convites, né, para que eles venham aqui compartilhar aqui com a gente. Maravilha. Conta aí pra gente se vocês curtiram esse episódio. Deixa os comentários que a gente vai ler com muito carinho e responder todos eles. Não esqueçam de colocar as hashtags, tá? Pais instruídos, filhos fortalecidos. Vem se instruir com a gente e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, Obrigada, tchau. Vinícius. Obrigada.